Bem, galera, vamos fazer aquela correção da atividade sobre a área de figuras planas. Na primeira questão, resolvendo o desafio da trilha, nós temos quantos metros quadrados de azulejos são necessários para revestir uma parede com as dimensões representadas? 3 metros de largura e 5 metros de comprimento. Para encontrarmos a área de uma figura, veja que essa figura geométrica ela é um retângulo com 3 metros de largura e 5 metros de comprimento. Ele quer botar azulejo nessa parede aqui, ó, sendo que vai ter uma janela que mede 2 metros quadrados. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou calcular a área da parede total e depois subtrair com a área da janela. Então, primeiro, a área de um retângulo é largura, vou chamar de L, vezes comprimento, chamar de C. Então, a largura eu tenho que é 3 metros, vou multiplicar pelo comprimento, que é 5. Então, 3 vezes 5 é 15. Então, a área da parede é dado como 15 metros quadrados. Veja que quando eu trabalho com área, a unidade de medida tem que ficar elevada ao quadrado. É a parede toda, mas eu tenho que fazer o quê? Tenho que subtrair a parede da janela, a metragem da janela que ele diz lá, ó, que o espaço onde ocupa a janela é 2 metros quadrados. 2 metros quadrados, que é a área da janela, eu vou ter uma área total, 15 menos 2, 13 metros quadrados é a resposta. Então, na questão 2, ele fala que um xadrez é considerado mundialmente um jogo de estratégias que utiliza um tabuleiro quadrangular conforme ilustra a figura. Considerando que todos os quadrados que compõem o tabuleiro pretos e branco possuem 3 centímetros de lado, tanto branco como preto. Aí ele quer saber a área total dos quadrados pretos em centímetros quadrado é. Veja que eu tenho várias maneiras de resolver. Primeiro, ele só quer saber a área dos quadrados pretos. Nós poderíamos responder a questão 2 da seguinte maneira. Conte quantos quadrados pretos nós temos. Temos 32 quadrados pretos, se vocês contar. Cada quadradozinho preto, se você calcular a área do quadradinho menorzinho, de um só, veja que ele mede de lado, é um quadrado com medida de 3 por 3. Se você medir a área dele, multiplicando 3 vezes 3, dá 9. Então, a área de um só é 9 centímetros quadrado. Se você multiplicar pela quantidade de quadrados que você tem, quantos? 32. O tabuleiro é composto por 64 casas, a metade preta é 32 e a branca 32. 9 vezes 32 dá
288. Nós estamos trabalhando com centímetros quadrados. Uma das maneiras é essa. A segunda maneira poderia fazer da seguinte forma. Veja que eu tenho 3 centímetros de lado. Se você contar dos quadrados pretos, 3 com 3, 6, com 3, 9, com 3, 12, com 3, 15, vai dar um total. Todo o tabuleiro vai ter 24 centímetros cada um. De lado, com 24 centímetros desse outro. Aí você vai calcular a área toda do tabuleiro. Você vai ter o tabuleiro grande. Ele é dado por 24 centímetros por 24 centímetros. Multiplicando a área do quadrado grande. A área do quadrado grande. Vamos calcular a área do quadrado grande todo. Aí eu tenho 24 vezes 24 dá 500. E 76. Confirmar aqui na calculadora. 24 vezes 24. 576, isso mesmo. Se fosse para calcular a área, aí teria 576 centímetros quadrados. Só que eu só quero a metade, porque dividido por 2 dá dividido por 2, que eu quero calcular a área, dá 288. Então, duas maneiras de calcular a área da parte preta. 288 centímetros quadrados. Lembrando sempre deixar a unidade de medida ao quadrado. Então, sempre temos que multiplicar o lado vezes lado. Bem assim foi no pequenininho. 3 vezes 3 dá 9. 24 vezes 24, 576. Na questão 3, nós temos várias situações. Primeiro, Luiz é dono de um terreno. Dentro desse terreno, Luiz planeja construir uma piscina de 8 metros por 5 metros. Quantos metros quadrados de grama Luiz deverá comprar? Primeiro, você tem que calcular a área do objeto maior, que é chamado de um trapézio. A área do trapézio, que é o objeto grande. Vou botar a área do trapézio. Depois você vai subtrair pela área da piscina, né? Aí você vai saber quanto de grama vai. Aqui, ó. Agora eu preciso calcular a área do trapézio, do objeto grande. A área de um trapézio é dado, vocês têm lá atrás, é dado pelas medidas. Você vai pegar a base maior, que eu chamo, um lado maior pode ser o B, somado com o outro lado menor, eu posso chamar de Bzinho, vezes
a altura dela, isso tudo dividido por 2. Veja. Vamos identificar quem é quem aí? A área do trapézio, AT, é igual. O lado maior, que eu chamei de Bzão, é quem? É 18 ou 10? É 18. Somado com o lado menor, que é 10. Então, vai ser 18 mais 10. Fecha o parêntese. Vezes a altura do trapézio. Veja, essa medida aqui, ó. 8 é a distância de um lado para o outro. Então, a altura é a distância de do lado maior para o lado menor, que é 8 metros. Isso tudo dividido por 2. Aí temos a área do trapézio é igual 18 mais 10, 28, né? Resolvendo primeiro o parênteses. 28 vezes o 8, que ficou ali. Isso tudo dividido por 2. A área do trapézio vai ser dado por 28 vezes 8, 224. 224 dividido por 2 dá 112. Então, a área do total de toda a figura com a piscina junto é 112. Aí o que é que eu sei? Aí eu tenho a área da piscina menos a área total menos a área da piscina. Então, a grama vai ser 112, que é da figura total, menos a área da piscina, que é 40. 112 menos 40 eu vou ter 172. Vai ser a área que ele vai ter que botar grama. Então, a área está respondida essa questão. Ou também vocês poderiam formar da seguinte maneira. Vejam só, eu tenho uma figura geométrica, se vocês analisar, passem uma linha reta aqui, veja que eu vou ter, dividir a figura em outras 3 menor. Eu tenho essa grande aqui, que é 10K, e vai ficar 10 também aqui embaixo. E embaixo aqui é 18. 18 menos 10, essa medida aqui vai medir 8 centímetros. Essa vai medir 4 aqui e vai ficar 4 aqui. Quando eu tracei essa linha aqui, aí aqui, em vez de ser 18, vai ser 10. Entendeu? Aí eu vou ter um retângulo com 10 de comprimento e 8 de largura. Aí eu vou ter essa medida 10 vezes 8, eu vou ter 80 metros
a área. Aí eu vou ter agora dois triângulos. Dois triângulos. Se você pegar esse triângulo aqui e completar aqui, você vai formar um retângulo. Um retângulo com medida de 4 e com 8 de comprimento. Que eu peguei esse daqui e joguei aqui. Então, eu vou ter mais outro retângulo, que vai ser dado pela a medição 4 vezes 8, que é 32. 80 mais 32 dá 112. 112 é a parte total da figura. Menos a área da piscina, que é 40. Veja que vai dar o mesmo valor. Vai dar 72. 72. Lembrando que aqui eu botei 112 menos 40 é 72. Eu botei esse. Eu botei foi 172, mas então. 72. Veja que eu resolvi de duas maneiras. 72 metros quadrados. Então, resolvi pela área de um trapézio. Achei a área do trapézio, diminuí pela área da piscina. 72, ou se não, eu visualizei a figura de um trapézio na forma de retângulo, transformei em retângulos. Peguei essa parte aqui, colei aqui e formei mais outro retângulo. Dois retângulos. 10 vezes 8 e 4 vezes 8. Somei e depois subtraí pela área da piscina, que é 40 metros quadrados. Aí, a pergunta, a letra A, temos também. Quais, a partir da observação da planta abaixo do terreno, quais figuras planas você consegue identificar? Eu tenho o trapézio, a resposta, trapézio, o nome, trapézio. Temos o retângulo, que é a piscina. E temos o triângulo também, podemos identificar o triângulo. O retângulo e o triângulozinho, nós podemos identificar o triângulo. Então, temos 3. Retângulo e triângulo. Temos trapézio, triângulo e retângulo. Deixa em azul mesmo. Agora, lembrando que o terreno em forma de trapézio que possui base de 18 e 10 metros e altura de 8 metros, no qual Luiz gostaria de construir uma piscina retangular de 8 metros por 5 metros, sabendo que Luiz quer cobrir o restante do terreno com grama. Ajude-nos a determinar quantos metros quadrados de grama ele precisa comprar. Bom, então, na letra B, a resposta
é através desses cálculos aqui que nós fizemos, que ele quer que identifique através do trapézio. A letra B, você vai responder esses cálculos aqui. Na letra A, a resposta é trapézio, retângulo e trapézio, retângulo e triângulo. Na letra B, ele quer que calcule a área através dessa resposta. Então, calculo a área do trapézio, depois subtrair a área do trapézio pela área do retângulo da piscina e encontrei a resposta, que é 72. Então, na letra B, a resposta é 72 metros quadrados. A questão 4. Por que é importante conhecer a área de um terreno para podermos comprar? Com certeza, né? Porque você vai comprar algo sem olhar. Às vezes no papel é uma coisa, quando na realidade é outra. Por isso é bom entender questão de terreno. Os terrenos, na maioria das vezes, é na forma retangular. Tem largura e tem comprimento. Mas também vai ter terrenos que vai assumir outras formas geométricas. Nesse caso aqui, ó, no fundo é largo e vai estreitando na frente, ou senão a frente é larga e o fundo estreita. Quando acontece isso, nós temos uma figura trapézio, que nós podemos calcular as medidas deles, a área desse terreno também. Por isso é muito importante olhar a figura geométrica, não só no desenho, mas também na realidade, e olhar primeiro.